Bem-vindos, amigos, a mais uma jornada pela narrativa bíblica. Hoje, vamos explorar o intrigante encontro entre Jesus e João Batista, um momento de questionamentos, revelações e reflexões sobre o verdadeiro significado do ministério messiânico. Preparem-se para uma análise profunda e esclarecedora sobre essa passagem evangélica que continua a inspirar e desafiar gerações. Vamos embarcar juntos nessa jornada de descoberta espiritual e entendimento das Escrituras. Ministério e interrogação. O questionamento de João Batista. O primeiro verso atua como uma ponte entre a seção de ensinamentos no capítulo 10 do livro de Mateus e outra parte do ministério de Jesus. Mateus e Lucas registram o momento em que João Batista, estando preso, envia seus discípulos para investigar as credenciais messiânicas de Jesus. A pergunta é intrigante, considerando que João Batista testemunhou os eventos no batismo de Jesus, de acordo com o Evangelho de João, identificou Jesus como o Messias. No entanto, podemos apenas especular sobre suas motivações. Talvez João Batista tenha interpretado erroneamente a natureza do ministério do Messias. A ideia de que o Messias seria um libertador militar era amplamente difundida, e João pode ter imaginado que seu primo logo lideraria uma revolta armada, organizaria um golpe de Estado e o libertaria da prisão. As condições de seu encarceramento podem tê-lo levado a questionar sua crença. É possível que João Batista, assim como a comunidade de Cura, esperasse mais de um Messias. Em Cura, eles acreditavam na vinda de 3 Messias, um de Arão, um de Israel e um terceiro chamado profeta. João Batista claramente via Jesus como o profeta do tempo do fim, mas não tinha certeza se ele desempenharia os outros 2 papéis. Um pouco antes, os seguidores de Jesus, que não jejuavam, foram contrastados com os discípulos de João Batista, que jejuavam. Além disso, a associação de Jesus com pessoas de má reputação pode ter contribuído para sua hesitação. Mateus e Lucas registram a resposta de Jesus: "Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim." A resposta de Jesus pode revelar a verdadeira natureza da pergunta de João Batista. O programa messiânico de Jesus não correspondia às expectativas populares e simplistas. No entanto, Jesus considerou esses milagres salvíficos e compassivos como sinais do seu messiado. João Batista já havia apresentado o ministério de Jesus anteriormente como a consumação iminente, apocalíptica e escatológica das eras. A referência de Jesus à ofensa em relação a João Batista pode indicar que o conceito de messiado que João Batista tinha precisava de ajustes. Questões relacionadas à compreensão de João Batista sobre o ministério de Jesus ainda permanecem, especialmente considerando o Evangelho de João, onde João Batista descreve Jesus como o Cordeiro de Deus, um conceito não convencional de Messias. Devemos notar que Mateus não compartilha do nosso interesse moderno sobre o motivo da investigação de João Batista. O evangelista encara a pergunta como uma oportunidade para mostrar a natureza compassiva e poderosa do programa messiânico de Jesus. Jesus aproveita a oportunidade das perguntas de João Batista para esclarecer seu ministério. Ele começa observando a ironia da situação histórica. As multidões não foram ao deserto para ver alguém esplendidamente vestido, como o rei Herodes. Pelo contrário, foram ver João Batista, vestido de maneira grosseira. A expressão cana agitada pelo vento sugere uma resposta negativa à pergunta retórica. João Batista, embora humildemente vestido, era uma figura forte e corajosa, que proclamava a verdade diante de quem tinha poder de retaliar, como alguém acabou fazendo. Em meio às dúvidas de João Batista, Jesus o defende enquanto esclarece o papel do profeta em relação a si mesmo. Mateus identifica João Batista como o mensageiro que prepara o caminho do Messias, o precursor do grande dia do Senhor. Se Jesus considera João Batista o mensageiro que vem antes da presença de Deus, então ele se vê como a manifestação de Javé que introduzirá o dia escatológico de Deus. Entre os que de mulher têm nascido, ninguém é maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa declaração pode ser interpretada de 2 maneiras, sendo menor também significando mais jovem. Pode significar que o menor cristão na nova era é maior que João Batista, ou que Jesus se vê como alguém mais jovem e maior que João Batista.
A última interpretação é menos problemática. A alusão à violência e ao reino no versículo 12 é uma das mais enigmáticas nos evangelhos. Lucas escreve que desde João Batista é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Como resultado da pregação de Jesus, as pessoas são descritas como arrombadoras de porta para entrar. Contudo, o termo todo homem é hiperbólico, pois em outro lugar Jesus diz que poucos encontram a porta estreita e muitos a rejeitam. Mateus também utiliza a palavra biazetai no versículo 12, que pode ser traduzida como voz média ou passiva. A primeira opção sugere que o reino esteja na ofensiva, e os que usam de força contra-atacam. Brad Young argumenta a favor da tradução da voz média, ligando a declaração com Miqueias 2,13, onde aquele que abre a brecha liberta os cativos. Ele presume que, em vez do rompimento dos muros da cidade, é um aprisco que está em movimento, das ovelhas de ida e volta do aprisco, que eram cercado de pedras, colocando ou tirando pedras da entrada. João Batista é parte deste rompimento do reino. Se a leitura na voz passiva é mantida, então o reino está sendo atacado e homens violentos estão agarrando. Este último significado se encaixa bem com o encarceramento e subsequente execução de João Batista, a morte de Jesus e a perseguição de seus seguidores, até a época em que Mateus escreveu seu evangelho. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus viu que a divisão entre a velha era e a nova era um acontecimento que se deu ao término do ministério de João Batista e início do ministério de Jesus. Dos 4 escritores dos evangelhos, só Mateus observa explicitamente que o próprio Jesus identifica João Batista como Elias. Lucas registra que o anjo Gabriel descreveu João Batista como o predecessor do Messias no espírito e virtude de Elias. No evangelho joanino, João Batista recusou as sugestões de que ele fosse Elias, mas Jesus viu João Batista como o cumprimento do papel escatológico de Elias. Ao mesmo tempo, o próprio Jesus, como Messias que faz milagres, se assemelha ao antigo profeta. Jesus medita sobre a situação desafiadora na qual ele e João Batista se encontram. Enquanto João Batista vive uma vida de asceta, Jesus é criticado por se associar com pecadores. Ambos são condenados pelo público, que Jesus descreve como crianças mimadas e teimosas. É evidente que as exigências do novo reino e a oferta de perdão universal que ele traz são vistas como ofensivas para o status quo da antiga ordem. O título Filho do Homem possui uma importância cristológica específica, pois Jesus associa seu ministério com a sabedoria divina, como descrito nos livros sapienciais. Jesus se identifica como a sabedoria encarnada. No entanto, o Messias como um sábio era menos popular do que o Messias como um libertador militar. Mateus enfatiza que a sabedoria de Jesus é justificada por meio de suas ações, ou seja, os milagres que ele realiza confirmam seu ensinamento. Chegamos ao fim desta reflexão sobre o encontro entre Jesus e João Batista. Espero que tenham sido momentos enriquecedores e esclarecedores para todos nós. Continuem explorando as profundezas da palavra e buscando compreender cada vez mais o amor e a sabedoria divinos. Até a próxima jornada, e que a paz e a graça estejam sempre conosco.